Eu preciso que você seja o melhor profissional possível. Eu preciso que você seja a pessoa mais preparada possível para atender as pessoas. E aí isso vai determinar o seu sucesso. Quanto mais sucesso você tiver, eu costumo dizer, quanto mais sucesso você tiver, mais bem você faz, mais dinheiro você ganha. E quanto mais dinheiro você ganha, mais você fica satisfeito com o que você está fazendo, porque tem a remuneração física, monetária, além da remuneração emocional, de você mudar vidas, de você se tornar um super-herói. Todo mundo já sabe por que eu estou apontando aqui para o Pateta, tá certo? Quem entendedores entenderão. E você pode, de forma muito simples, onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, mudar vidas. E a gente quer isso. Então, a TRG, o sucesso da TRG depende do seu sucesso. Já nos próximos meses teremos eventos, gente. Olha só, presta bem atenção. Nós vamos fazer eventos exclusivos, sejam com convidados, sejam temáticas específicas que eu vou elaborar, somente para membros do conselho. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é fortalecer o conselho, é fazer com que mais pessoas vão para esse conselho, porque tudo que o conselho recebe de valores, tudo que ela consegue receber desses valores, a gente reverte para a divulgação do CITRG, para a divulgação da terapia. E, consequentemente, quanto mais isso for divulgado, quanto mais a TRG for divulgado, mais você é beneficiado. Porque o que a gente quer? A gente quer o que a gente já viu em alguns relatos. Algumas pessoas chegam e falam, olha, vocês trabalham com a TRG, e muitos psicólogos, muitos colegas que estão aqui, inclusive, já me reportaram isso, e outros colegas terapeutas, ou já ouviram falar em algum local, que chegam no local e alguém comentou, olha, vocês aqui fazem TRG? E a pessoa fala, o que é TRG? A gente quer que, quando alguém disser, quando alguém perguntar, olha, aqui vocês trabalham com a TRG, a pessoa já saiba o que é e também que ela diga sim, nós trabalhamos com a TRG. Então, nós temos um longo caminho e a gente precisa de muita divulgação. Para isso, a gente pensou em todas essas partes, gente. Todo o planejamento que a gente tem feito aqui ao longo desses últimos 2 anos não é pequeno. A gente tem que implementar isso passo a passo, porque depende de muitas variáveis. Mas eu quero que você saiba que se você realmente vai mergulhar com a gente, eu tenho mergulhado com a gente, com milhares de pessoas, a gente vai corresponder a você sempre. No nosso canal, e temos novidades hoje para falar para vocês sobre o nosso canal, no nosso canal você tem uma excelente ferramenta. Preste bem atenção nisso. Você tem uma excelente ferramenta para trabalhar com seus clientes. Uma pessoa chegou aqui e me perguntou hoje, está fresquinho essa informação aqui, eu vou ver se eu puxo aqui, alguém perguntou sobre psicoeducação. Aqui, ó. A Bruna. Pessoal, tem uma dúvida, não me recordo o que é psicoeducação. Alguém se lembra? Bem, nós vamos responder justamente com isso. Nós temos um vídeo e esse vídeo está no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar esse vídeo com todos os seus futuros clientes ou com seus clientes. Por que isso é importante? Isso é um pedido dos próprios alunos, né? Esse vídeo, ele serve para esclarecer as pessoas o que é a TRG. Então, você já começa com a psicoeducação. O que é psicoeducação? É orientar a pessoa, orientar alguém que você quer que entenda a mensagem da terapia, sobre o que é a terapia, como ela funciona e quais as principais características. A psicoeducação pode ir mais além, mais além. Quando você encaminha esse vídeo, a pessoa tem uma noção muito clara do objetivo da TRG, que ela não é uma terapia de fala, que ela é uma terapia calcada em objetivos, qual é a lógica disso e etc. Ok? Só que você pode, inclusive, se ela quiser, você pode esclarecer dúvidas, como, por exemplo, você pode falar sobre o inconsciente, como ele funciona, as regras, não precisa dar uma aula muito grande, mas falar coisas essenciais e tirar dúvidas das pessoas. Psicoeducação é educar as pessoas sobre o funcionamento do psiquismo delas. É basicamente isso, tá bom? Então, aqui você tem uma excelente ferramenta para poder utilizar para eles. O vídeo está muito bem gravado, o som está excelente, a imagem, a cor, a iluminação, esse é o termo que eu queria dizer.
a iluminação está muito boa, então é uma excelente ferramenta que vai valorizar o seu trabalho. Ok, gente? Inclusive tem sido muito utilizada, porque da última vez que eu vi estava com, acho que com 150 mil visualizações. Então significa que a gente está utilizando bastante essa ferramenta. Sobre o Master Terapeuta, para quem não sabe, nós temos uma formação avançada de Master Terapeuta. Gente, existe um termo que eu nunca esqueci, um termo em inglês, que significa bulletproof. O bulletproof significa a prova de balas, tá? E é basicamente o que a gente quer que você seja. A gente quer que você seja um terapeuta à prova de balas. Isso significa o quê? Um terapeuta extremamente preparado. Para isso, nós temos a formação avançada de Master Terapeuta. Além de você ter conhecimento em áreas extremamente especializadas, e eu digo uma coisa para você, nós já temos hoje muitos psicólogos aqui na nossa formação, e eu me sinto muito honrado por isso, inclusive. E os nossos colegas sabem que, para que você possa atender algumas das patologias, patologias não, eu não gosto desse termo, algum dos transtornos, que são transtornos graves, que nós ensinamos como você lidar no massoterapeuta, é necessário especializações de 1 ano e meio, entende? E no massoterapeuta, a gente aborda em poucas aulas, não é que a gente é econômico ou que nós estamos sendo superficial, não. É porque a gente aproveita toda a estrutura que você tem, da formação que você já fez, e como você sabe que a gente simplifica a estrutura do inconsciente, porque é tudo muito simples, como você já sabe, a gente utiliza essa estrutura, essa raiz. E a gente vai trabalhar sempre na raiz dos problemas. Então, você vai aprender a trabalhar com situações em que nós, quando estávamos na faculdade, nem sonhávamos em ter condições de lidar com isso, que é, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Um transtorno desse, gente, existem especializações para isso. E a gente explica lá como você vai fazer, qual é a percepção, qual é a lógica daquilo, qual é a metodologia que você vai aplicar. Tá bom, gente? Além do que, você aprende a utilizar a metodologia do somático 2.0. Gente, isso é fantástico. É simplesmente fantástico. Pergunta: por que é tão difícil fazer o básico? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, tá bom, gente? Baseado na pergunta que alguém me fez. E eu gosto sempre de esclarecer. Gente, em nenhum momento há qualquer crítica a alguém que fez a pergunta. De jeito nenhum. Eu aproveito a pergunta e aí eu coloco um monte de possibilidades para ampliar a pergunta e também para aproveitar e dar uma aula, né? Porque esse é o meu objetivo aqui. A gente está aqui para aprender. Então, esse é o objetivo, tá? Então, não se incomode, às vezes eu falo uma coisa e falo, nossa, será que a pessoa que fez a pergunta vai ficar um pouco chateada? Não fique chateada, por favor, porque não tem nada a ver. Eu só pego isso e descaracterizo, tanto é que eu não digo quem foi que fez a pergunta, amplio bastante, tá? Para dar o máximo de resposta ou para dar uma resposta mais ampla possível, ok? Vamos lá. A pessoa fez uma pergunta, e eu coloquei o título Convivendo com o Causador da Dor. A pergunta foi, como a pessoa vai ser curada da dor se ele vive com quem causa essa dor? Tem uma cliente que está num relacionamento tóxico. É agredida verbalmente e é diminuída pelo parceiro. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Isso causa uma fraqueza emocional muito grande, o que é natural. Segundo ela, tem crises de choro e de ansiedade. Perfeito, compreensível. E aí vem a coisa, gente. Olha, aí eu grifei aqui, tá? E vou esclarecer isso. Fiz o reprocessamento da situação atual. Mas quando ela chega em casa, tudo que foi trabalhado não adiantou, pois a vida dela é essa, sempre. Ok. Gente, primeira coisa. A gente precisa fazer o básico. E o que é o básico? O básico é a gente seguir o protocolo. A pessoa, é normal a gente pegar uma situação dessa e a gente fazer o seguinte: poxa, essa pessoa está desesperada, tem uma pessoa, tem um marido agredindo ela, machucando ela, está desesperada aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o reprocessamento da situação atual dela. Ok, ela fez. Mas tem sentido fazer isso? Só vai ter sentido se a pessoa não estudou tudo o que a gente explicou. Se a pessoa não fixou o que a gente ensinou. Porque perceba, nós explicamos.
É preciso fazer todo o protocolo, independente da situação que a pessoa está vivendo. Independente. Por quê? Mas, professor, a pessoa está com a dor agora. O marido está agredindo ela agora. Eu vou reprocessar coisa lá do passado? Bem, a minha orientação é essa. E como tudo que eu procuro mostrar, eu explico qual é a lógica, eu quero que você entenda qual é a lógica. O primeiro passo do protocolo da TRG é o reprocessamento cronológico. Por que o reprocessamento cronológico? Porque a gente vai reprocessar cada fase da vida da pessoa. Desta forma, a gente vai começar do começo, ou melhor, a gente vai começar da base do edifício. Imagina um edifício que ele está, vem um vento e ele balança todo, ele treme, e ele começa a ter rachaduras. Se você começar a tentar reparar as rachaduras lá em cima, você não está fazendo muita coisa. Porque no próximo vento vai acontecer tudo de novo. Você precisa descer e reestruturar o edifício pela base, pela fundação. É só isso. Tá ventando, tá ventando, deixa ventar. Você não vai conseguir impedir que vente. Você precisa fazer o trabalho bem feito. Aí, a gente vai para a base, ou seja, a gente vai reprocessar aquela pessoa desde a infância. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquela pessoa que está sofrendo hoje, ela está sofrendo hoje porque ela tem fraqueza emocional, porque ela tem autoestima baixa, porque ela tem um monte de crenças limitantes, ela tem traumas que aprisionam ela tem vínculos emocionais que ela não consegue romper. Tudo isso são situações disfuncionais. Para que ela tenha chegado nesse nível, ela passou por outras situações ao longo da vida até chegar aqui. Não adianta você mexer no topo, mexer na situação atual. Então, o que a gente faz? Faz o básico. Segue o protocolo. Muita gente chega e fala, professor, a gente pergunta lá no suporte e é frequente as pessoas falarem, olha, faça o básico, faça o protocolo, continue fazendo o protocolo. E as pessoas ficam um pouco incomodadas às vezes, e eu entendo isso, mas raciocínio. O protocolo funciona. Ele está estruturado para funcionar em todas as situações. Não adianta você querer, porque eu não estou vendo resultado. Se você tem ansiedade como terapeuta, você precisa resolver sua ansiedade em relação aos resultados. Isso atrapalha no seu processo. Não adianta eu ser um terapeuta ansioso para resultados e atropelar o método. Se eu atropelo o método, não vai funcionar. E aí eu vou ficar frustrado. Essa é a lógica. É preciso fazer bem feito. Se eu estou ansioso, primeiro eu preciso resolver o meu problema de ansiedade. Depois, eu preciso fazer o protocolo. Então, neste caso, você vai reprocessar a criança. Uma criança fortalecida vai chegar à adolescência sem os problemas daquela criança. Ela já está mais amadurecida. Você reprocessa a adolescência até a fase adulta. Quando você chegar na fase atual, não vai ser mais aquela mulher insegura que está sendo reprocessada. Vai ser uma pessoa que já resolveu uma série de questões. Rapidamente, ela vai subir de patamar emocional. É por isso que nós colocamos o termo generativo, porque essa terapia, a TRG, ela faz uma coisa que eu nunca vi nenhuma terapia do planeta Terra até hoje fazer. Ela gera um nível e um grau de amadurecimento que é muito surpreendente, que é muito maior do que você vê em qualquer outra terapia. Essa pessoa vai ter um grau de amadurecimento porque ela vai amadurecer a criança emocionalmente, ela vai amadurecer a adolescente, a jovem adulta, até adulta. Ela vai gerar na pessoa um grau de maturidade que ela nunca vivenciou antes. E essa maturidade é uma maturidade estável, sólida, bem feita. Entende? Então, é preciso fazer o básico. Se você não faz o básico, se você se atrapalha, se angustia
pelo momento que você está vendo, você se envolve na situação e você não ajuda. Um cirurgião, chega uma pessoa na emergência que uma criança acabou de receber uma bala perdida. Ele pode ficar triste, angustiado, chorar, se envolver emocionalmente, ou ele pode manter a tranquilidade e focar todas as suas energias em socorrer aquela pessoa. Nós, terapeutas, precisamos agir dessa forma. Mas para agir dessa forma, a gente precisa ter resolvido os nossos problemas. É isso que a gente fala quando a gente diz desde o minicurso, olha, a TRG tem uma proposta de congruência. Eu preciso resolver o que está dentro de mim para poder ajudar quem está próximo, para poder, depois disso, ajudar as pessoas que estão distantes e ser muito bem remunerado por isso. Eu sempre falo, ser muito bem remunerado por isso. Porque eu sei que funciona, porque funciona para mim. Eu sei que funciona porque eu consigo ajudar pessoas próximas. Eu vou trabalhar utilizando um método de suporte que eu tenho para ajudar as pessoas. Eu mereço ser bem remunerado por isso. Percebe a lógica disso? Tudo tem que ser muito congruente e coerente. Portanto, não adianta você se desesperar e ficar angustiado porque a pessoa está ali, aí eu preciso ajudá-la. Não, você tem que fazer o básico, o essencial. Outra coisa, se você faz o essencial, esta mesma pessoa que convive com o causador da dor dela, ela vai estar muito mais fortalecida. Ela vai ter condições ou de sair desse relacionamento abusivo, ou de dar um basta nele, ou de se impor, enfim, ela vai resolver. Ou como eu conheço algumas pessoas. Há algumas pessoas que são, inclusive, até posso dar um spoiler, uma pessoa que é master terapeuta, inclusive. Ela disse, professor, eu vivo com um psicopata, um manipulador, ok? E esse manipulador, depois da TRG, foi que eu entendi que ele funciona. Não, perdão, não é psicopata, gente. Esquece o termo. Ela falou, eu vivo com um narcisista. É isso. Eu vivo com um narcisista. Há vários anos que sou casada com ele. E a pergunta natural é, mas você não pensa em separar depois de tudo isso? Ela disse, não. Olha, hoje eu resolvi continuar o casamento. Só tem uma grande diferença. Nenhuma das manipulações dele, das tentativas de me intimidar, funcionam. Eu só sorrio e digo para ele: eu sei que você funciona assim. Eu sei que você quer ser o centro das atenções. Mas vai conviver comigo sem que eu fique aplaudindo você. E segue. Entende? Eu estou ilustrando, estou colocando palavras no que ela disse. Não foi exatamente assim, mas estou querendo dizer para você qual é a percepção dela. Ela simplesmente optou por continuar, por laço, por filhos, por família, por tudo, sem sofrimento. Porque essa pessoa também tem coisas boas, naturalmente. Mas esse traço de característica, ela tem as opções. Ela falou, oh, eu vou embora, eu fico. Mas se eu fico, não vai me atingir. Então, uma pessoa reprocessada, ela age dessa forma. Ela escolhe. Ela tem o direito de escolher o que ela faz. E escolhe e age de forma congruente com isso. Percebe? Então, resposta dada, faça o básico. Se a pessoa convive com o causador da dor, ela vai estar forte o suficiente para seguir a vida dela, para mudar a atitude, para mudar a maneira de se relacionar, enfim. Eu já vi, gente, cada coisa que vocês não têm noção. A pessoa muitas vezes continuou no próprio relacionamento, mas a situação se inverteu tanto que a pessoa chegou e falou: eu fiz terapia, mas o meu marido foi que mudou. Por quê? Porque eu aprendi a me impor. E a partir daí ele passou a me respeitar. Quer dizer, existe N possibilidades, ok? Sugestão, então, orientação, faça o básico. E aqui uma pergunta muito interessante. Quanto eu devo cobrar por uma sessão? Afinal, qual é o valor de uma sessão da TRG? Há uma pergunta que a pessoa fez. Amigos terapeutas, estou com muita dificuldade em definir os valores das sessões. Não sei como cobrar e nem quanto vale uma sessão. Veja, tem duas coisas. Uma coisa em relação a quanto você cobra. Outra em relação a quanto vale uma sessão. São coisas completamente diferentes. Vamos falar sobre valor. Quanto vale uma sessão da TRG? Imagina a situação. A pessoa chega para você e fala: eu tenho pavor de falar em público. E o meu chefe disse que eu serei promovido.
eu vou subir de patamar na empresa, eu vou subir de responsabilidade e eu vou ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Eu pergunto para você, quanto vale fazer, quanto vale para esta pessoa fazer o trabalho, fazer a terapia da TRG? Quanto vale? Você consegue classificar? Ela vai conseguir dar mais conforto para a família, ela vai conseguir realizar os sonhos dela, ela vai conseguir prosperar, progredir, ela vai superar uma dificuldade que abala a autoestima dela. Quanto vale? Quanto vale para uma pessoa que vive em depressão, que quer ser feliz, que quer sorrir, quer brincar, que tem vergonha de si mesma, que vive chorando sem saber por quê? Por Quanto vale para uma pessoa que vive tendo que tomar um monte de medicamentos somente para sobreviver e vegetar? Quanto vale para essa pessoa uma sessão de TRG? É impossível mensurar. Percebe? No momento em que você entende qual é o valor, quanto vale uma sessão da TRG, aí você fica confortável para se ocupar com outra coisa. Qual é o valor que eu vou cobrar? Porque eu posso cobrar, inclusive, nada. O valor que eu cobro não está ligado a quanto vale uma sessão da TRG. Combinado? Ficou bem claro isso? Bem, uma vez que a gente diferenciou isso, vamos para lá responder a principal pergunta. Quanto eu devo cobrar por uma sessão da TRG? A resposta é muito simples e só existe uma resposta. A resposta é depende. Exatamente. Depende. Veja, depende do que você quer fazer. Depende do quanto você tem habilidade para trabalhar com a TRG, do quanto você estudou e você reviu as aulas, quantas vezes você reviu toda a formação. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você viu a formação apenas uma vez, eu sugeri que você cobrasse o menor valor possível. Se você reviu a formação pelo menos 3 vezes completa, então você já pode pensar num valor bem confortável. Se você viu toda a formação pelo menos 5 vezes, então se prepare para cobrar valores extremamente decentes. Por quê? É o conhecimento que vai fazer com que você tenha o maior grau de segurança para atender os teus clientes, para cobrar deles. Então, dando respostas mais práticas. Digamos que você está fazendo sua lição de casa. Você está vendo e revendo toda a formação várias vezes. Perfeito. Agora vamos, como é que você vai planejar quanto você vai cobrar? Todo mundo sabe que eu dou a mesma orientação. Se você faz o que eu estou dizendo, faça o que eu vou lhe dizer agora. E daqui a 6 meses, coloque na próxima mentoria, daqui a 6 meses, quando a gente fizer uma mentoria daqui a 6 meses, né? Todo mês a gente tem a mentoria. Coloque o comentário. Professor, eu fiz exatamente o que o senhor falou e não deu certo. Eu duvido. É mais fácil você, daqui a 6 meses, colocar o seguinte comentário. Professor, eu não tenho mais espaço na agenda, eu tenho fila de espera. É isso que você vai dizer se você fizer o que eu vou lhe dizer. E o que é que eu sugiro? Comece atendendo o máximo de pessoas gratuitamente. Por que gratuitamente, professor? É simples. Gratuitamente, porque você vai ter possibilidade de praticar bastante, de praticar muito. Se você está atendendo as pessoas de graça, você já vai ficar mais relaxado, você vai atender, vai ter uma insegurançazinha no começo, mas você vai ver como é que são as aulas, você vai ter suporte. Então, rapidamente, você vai perceber que é muito simples atender. Você vai começar a colocar em prática seu conhecimento. Ah, e aqui eu dou um detalhe, gente, que eu preciso sempre lembrar para falar para você. Atenda as pessoas de graça no começo, mas determine quantas sessões você vai fazer. Você chega para a pessoa e fala, vou te atender de graça. Só tem um detalhe. Eu vou atender você por 5 sessões, ou por 6 sessões, no máximo, por 10 sessões. Você que diz, mas já combine previamente. Ora,
eu vou atender você por 5 sessões. Ou se você preferir, olha, vou atender você no máximo em 10 sessões gratuitas. Tá certo? Aí, se precisar mais de 10, bem, se precisar mais de 10, aí a gente vê, você me paga, ou a gente encerra, enfim. Mas eu vou atender em 10 sessões. Se passar disso, aí eu vou te cobrar um valor não muito grande, mas te cobro. Mas normalmente esse é o tempo que a gente vai resolver. Você vai atender essa pessoa, não é para deixá-la na metade do caminho. Você vai atender essa pessoa para resolver, ok? Mas e se não resolver? Não tem problema. Você disse para ela, disse, olha, eu vou fazer o máximo que eu puder dentro de 5 sessões. E depois, a gente vê, se você quiser continuar, a gente vê o que faz. Mas o máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer em 5 sessões. Ou em 10 sessões. Ah, resolveu o meu problema em 10 sessões. Perfeito, ótimo. Essa pessoa vai ser uma pessoa que vai divulgar seu trabalho. A segunda coisa que você vai combinar com a pessoa que você está atendendo de graça é, olha, eu estou te atendendo de graça, mas a próxima pessoa que você indicar, se você gostar do que a gente está fazendo, se você ver resultados, eu sei que você vai me indicar. Então, já fala, olha, fala com a minha terapeuta, o valor dela é um valor baixo, é um valor X, você pode determinar. Você pode dizer, olha, eu estou cobrando R$ 30. Professor, R$ 30 uma sessão da TRG, ela vale tanto, vou cobrar 30. Gente, eu estou sugerindo possibilidades. Ah, 30 é muito pouco, vou cobrar R$ 50, 10 euros. Ok, faça isso. É confortável para você? É. Ah, não, professor, o mínimo vai ser R$ 100. Ok. Mas eu sugiro sempre que você comece com um valor baixo, que seja razoável para você. E a lógica continua sendo a mesma. Quando você tiver com sua agenda lotada de pessoas que estão naquele valor básico, você aumenta mais 30%, 40%, até que você chegue no valor que você quer. Entende? Se você fizer dessa forma e fizer bem feito, você vai lotar a sua agenda e você não vai ter dificuldade nenhuma de cobrar. Professor, mas qual o valor ideal para cobrar? É o valor que você sente confortável pela remuneração que você recebe. Se você faz a formação várias vezes, se você enche a sua agenda com pessoas gratuitas, ou como a gente chama, pro bono, não pagantes. Ah, eu tenho 20 pessoas que eu estou atendendo gratuitamente. Todas elas eu falei, olha, vou te atender no máximo 7 sessões, no máximo 5 sessões. Beleza, anoto tudo. Estou atendendo todas elas. E já digo, se você me indicar, próxima sessão vai ser X. Gente, eu conheço pessoas que atenderam 50 pessoas gratuitamente. 50 pessoas gratuitamente. A agenda dessas pessoas hoje é absurdamente lotadas. Lotadas. Por quê? Porque todo mundo fica impressionado com os resultados e as pessoas querem divulgar isso, percebe? Então, fica simples você estabelecer qual valor que você vai cobrar por uma sessão. A minha sugestão, a minha orientação é sempre cobre de acordo com a demanda. Se você chegar e falar, eu quero cobrar 100 euros, que equivale a R$ 500 hoje no Brasil. Ah, ok, vou cobrar R$ 500. Você tem clientes para isso? Não, não tenho. Então não faz muito sentido você cobrar R$ 500. Mas tem algum problema em cobrar R$ 500 ou cobrar 100 euros? De jeito nenhum. Só faça uma estratégia para isso. Qual é a estratégia? Eu sugiro, atenda o máximo de pessoas de graça, vá determinando com a quantidade de sessões que você vai atender de graça e vá sempre estabelecendo um limite. Ah, 10 euros ou R$ 100. Perfeito. Minha agenda está lotada agora, todo mundo com R$ 100. Beleza, agora eu vou passar para 150. Próxima pessoa que perguntar, 150, 150. Lotou a agenda, ok, passo para 200. 250, 300, até chegar no valor que você acha confortável. Ok? Faz sentido explicar dessa forma? E ainda digo mais. Ah, eu quero aproveitar, eu quero divulgar isso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma campanha em que eu faço 2 sessões de graça para a pessoa e a pessoa define se quer continuar. Se não quer também, não tem problema. Não vamos preocupar com isso. Perfeito. Aí você vai fazer, procura vai ficar gravada essa mentoria, né? Então você procura no bônus lá, na parte de bônus, onde tem a formação do terapeuta digital do Henrique, tá? Veja como é que ele faz, ele vai te ajudar a divulgar todas as informações de todos os posts, tá? E você vai conseguir mais cliente rapidamente. São estratégias. Agora, eu sempre sugiro,
comece atendendo o máximo de pessoas de graça. Tem condições de fazer propaganda em Facebook, Instagram, etc., faça. E aí nós temos uma coisa fantástica. Eu não sei se você sabe. Se você não sabe do que eu vou dizer agora, é porque você pulou a primeira aula. E, gente, se você pulou a primeira aula da formação, não faça isso. Lá na formação, na primeira aula, eu coloquei os links, tanto da nosso grupo no Telegram, o meu canal, tá? Quanto também o grupo em que a gente coloca todas as imagens e todos os textos dos posts que a gente publica no nosso oficial.trg do Instagram, ou seja, no nosso perfil do Instagram. O nosso perfil é extremamente profissional, decente, organizado. As mesmas imagens e o mesmo texto, você pode replicar e colocar no seu perfil do Instagram. E você pode, inclusive, promovê-lo, ou seja, fazer publicidade dele. Você vai ter clientes qualificados chegando ali. Tudo isso a gente te dá gratuitamente. As imagens que estão ali são imagens que a gente registrou e a gente pagou para utilizá-las. E você pode utilizá-la porque a gente pagou, então não te cobra mais nada por isso. A gente coloca imagem de qualidade, o trabalho é bem feito, de primeira linha. Você tem a imagem lá do feed, tem a imagem do Stories, tá? Para que você possa publicar nas suas redes sociais e promovê-las. Então, gente, eu espero ter resolvido essa dúvida que você tem. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso só para complementar. Se depois de tudo isso você está com dificuldade de cobrar valores, então eu peço que você olhe para você e procure resolver ainda qualquer gatilho de autoestima baixa, de menos-valia que você tenha. Porque muita gente acha que, não posso cobrar mais, não posso cobrar muito. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a TRG, porque eu já expliquei. A TRG tem um valor gigantesco. O valor que você vai cobrar depende do seu momento, da sua estratégia. Se você não está conseguindo cobrar o valor que você acha que deveria cobrar, ou porque sua autoestima é baixa, ou porque você não está fazendo as coisas certas. Se você está fazendo as coisas certas, só há uma alternativa restante. Você precisa resolver as suas crenças limitantes com dinheiro, a sua percepção de que você não merece, que você não vale, de que as pessoas não vão pagar pelo seu trabalho. Então, talvez isso tenha a ver com problemas seus. E não tem sentido um terapeuta TRG conviver com limitações dessa ordem. Por isso, faça o reprocessamento, resolva esse problema para que você possa cobrar adequadamente. Sobre a potencialização. Momentos felizes. Fiz todo o reprocessamento com todas as etapas, ou seja, a pessoa fez o protocolo certinho. Quando cheguei na potencialização e pedi para o meu cliente pensar nos momentos que causaram ou causam alegria, fui surpreendida. Ela disse que não tem nada feliz ou alegre para lembrar. Insisti e ele continuou dizendo que não teve nenhum momento de felicidade da vida. O que fazer? Gente, primeira coisa, entenda o seguinte. Tem gente que passou a vida inteira sofrendo. A vida inteira. A vida inteira ela viu tudo pela ótica da dor. Muitas vezes, mesmo com reprocessamento, ela não consegue enxergar momentos de alegria. Mesmo que ela tenha resolvido os problemas emocionais, tirado os traumas, mas ela não consegue ver momentos verdadeiramente felizes. E está tudo bem. Como agir dessa forma, numa situação dessa? Simples, gente. Potencialização é levar a pessoa a um estado ótimo de potência, de performance. Então, você pede para ela imaginar o melhor filme possível do futuro. Imaginação, todo mundo tem. Imagine ela fazendo de forma muito melhor ou vivendo de forma muito melhor o que ela já fez ou viveu no passado. Se ela teve alguma dificuldade na escola, imagina ela estudando, aprendendo. Pede para ela imaginar estudando, aprendendo, se divertindo. Usa a imaginação dela. Então, não significa que a potencialização tem que ser feita exclusivamente com material do passado da pessoa. Lá, na potencialização, a gente explica tudo isso, ok? Então, trabalhe com a pessoa e entenda que é natural. Ela aprendeu a ver a vida por uma ótica muito escura. E está tudo bem. Ela está fazendo a terapia com você por causa disso. Agora você pega e ajuda ela a imaginar um futuro muito melhor, mas visualizar um futuro que seja real para ela. Não adianta
chegar para um homem e pedir: imagina você sendo um excelente dono de casa, lavando muito bem os pratos e feliz. Gente, isso talvez não vá fazer com que ele fique muito animado. Talvez ele sinta: que massa, o Deus da minha esposa e tal, mas não é uma coisa que vai pegar. Mas se ele quer prover o melhor para sua família, e ele quer ser, qual a profissão dele? A minha profissão eu posso promover, posso crescer, eu quero ser diretor da empresa, ok. Faz a potencialização baseado nos valores e necessidades da pessoa. Para uma mulher, talvez não seja a coisa mais empolgante do mundo, você chegar para ela e falar: nossa, imagina você viajando e conhecendo todos os estádios de futebol. A pessoa não vai se empolgar. Pede para ela dizer quais são as tuas aspirações. Imagina um filme de uma vida feliz. Qual é a vida que você gostaria de ter? E aí você vai ajudando ela a colocar elementos nessa imagem, nesse filme, até que você tenha um filme bom. E aí você vai trabalhar a potencialização dela. Se ela tiver dificuldade de potencializar isso, dá uma revisada, vê se ficou alguma coisa ligada à autoestima, ao automerecimento. Entende? E aí retoma a potencialização, e aí você vai chegar um momento que você vai entender que ela tem muito para querer viver. E você vai conseguir ajudar ela com a potencialização. Então, não se preocupe se ela não tem nada feito para lembrar, porque às vezes isso é a pura realidade. Eu sei que as coisas são certas, mas só faço errado. Quando a gente vê essa primeira frase, a gente já pensa: peraí, eu sei que as coisas são certas, mas só faço errado. Então isso é um processo de autossabotagem. Provavelmente, ela tem problemas ao longo da vida, vamos reestruturar essa pessoa, né, para que ela pare de fazer aquilo que, digamos, alguém disse. Vai que foi uma mãe, um pai que viu o tempo todo dizendo que ela não prestava, que nunca ia dar certo na vida. E aí ela cresce, sabe o que é certo, mas faz só o errado. Por quê? Porque aquilo que a mãe disse, que ela sempre é uma pessoa errada na vida, foi o que ficou, que marcou ela, que machucou. Então ela acaba sendo atraída a fazer as mesmas coisas. Tem um monte de possibilidades. Só tem um detalhe. Depois que você termina de ler o texto, muda completamente a pergunta. Olha só. Ela complementa: quando vou escrever algo, na minha mente está tudo correto. Mas quando vou digitar, sai tudo errado. Fora do contexto, até faltam letras. Me sinto descontrolado e fora do lugar. Sofri muito na infância, pois não consegui acompanhar quando a professora fazia ditado. Eu entendi a palavra, mas não consegui escrever corretamente no caderno. Devido a isso, estou com dificuldade de fazer o curso. É compreensível. Provavelmente, o que essa pessoa tem, não estou diagnosticando, porque é uma coisa que eu não gosto, é diagnóstico, tá? Há uma possibilidade dessa pessoa ter um que se classifica como dislexia. Dislexia é justamente essa dificuldade de coordenar a sequência de elementos, de palavras, de letras, de cores, até mesmo de frases, tá? Há vários níveis de dislexia. Então, normalmente, o que se aventa é que a dislexia, ela tem uma base genética, mas não há diagnóstico preciso, não há não se bateu o martelo, não se definiu. Ora, dislexia é por problemas neurogenéticos, por problemas neuronais, por problemas do sistema nervoso, por problema de algum gene, não tem essa definição ainda, ok? Estima-se ou aventa-se, ou qual é o termo que se fala? Especula-se, esse é o termo. Especula-se que ela tenha origem genética. Especula-se, mas não tem nada provado. E o tratamento normalmente envolve fonoaudióloga, psicólogos e outros profissionais. E por que psicólogo? Normalmente é para ajudar a pessoa a lidar com esse processo justamente de bullying, de que a pessoa, ela mesma disse que sofreu na infância. Porque ou um bullying externo ou um auto-bullying. Você começa a ver que todo mundo faz e você não consegue fazer, você começa a se agredir, a se chamar de burra, a se taxar, ou começa a entender que você não é igual aos outros. Isso vai mexendo na sua autoestima, vai deixando você ansioso, cada vez mais inseguro ou insegura, e você começa a piorar o seu estado. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque nós não preconizamos que a TRG tem qualquer ação sobre a dislexia. Perceba, a TRG ainda é uma terapia em construção.
É. Nós ainda temos muito trabalho a ser desenvolvido. No caso da dislexia, nós planejamos fazer um trabalho de nível de universidade, um trabalho em que a gente vai fazer publicações, tá? Inclusive, é nosso interesse termos pesquisadores, até pode ser inclusive dentro dos nossos alunos, até deveria ser dentro dos nossos alunos, psicólogos, para que a gente pudesse fazer parcerias para atendermos pessoas com determinadas classificações, como o caso da dislexia, utilizando o protocolo da TRG. Tanto para que a gente possa mensurar o quanto a TRG pode ajudar, e também desenvolver novas metodologias de protocolo para tratar casos específicos. Percebe? A dislexia é uma delas. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos muitos relatos que está público para quem é da formação, dentro do nosso grupo de suporte didático, de pessoas falando, professor, uma pessoa foi diagnosticada com dislexia a vida inteira. Eu atendi ela com a TRG e ela está curada. Ou, mais frequentemente, ela não tem mais esse problema, ou ela está outra pessoa. Eu sempre escuto isso com calma, porque pode ser que, na verdade, ela tenha tido uma melhora muito grande. Não sei exatamente se ela resolveu tudo, por quê? Porque a gente não conhece profundamente a origem da dislexia. Mesmo a Associação Brasileira de Dislexia dá informações, e eu pesquisei o site deles, publicações deles, antes de estar aqui com você dando aula, eles não chegam a diagnósticos conclusivos, ok? Então, eu vejo muita gente dizer, professor, tive muitas melhoras, muitos relatos de casos de melhora com dislexia. Ótimo, isso é muito bom, isso é muito promissor. Eu não posso, como professor e responsável pela TRG, chegar aqui para você e falar, a TRG tem ação na dislexia. Não posso. Por quê? Porque a TRG, ela não atua em nada que tem como chassi a parte fisiológica, a parte neurológica, ok? Então, nada que é sediado no corpo, a TRG tem ação. Nós temos ação indireta. A pessoa tem fibromialgia. A gente trata o psiquismo da pessoa com protocolo e aí ela começa a reportar que o corpo dela está reagindo. Perfeito. Nós temos muitos relatos. Gente, eu já comentei para vocês e eu não compartilho isso, eu não estimulo para que vocês fiquem dizendo, porque, inclusive, nem publiquei isso em canto nenhum, mas nós temos relatos de pessoas que diziam, olha, eu estava com câncer. Depois da TRG, eu comecei a querer viver e hoje eu não tenho nada diagnosticado pelo médico. Bem, ok, vamos guardar essa informação, vamos ver o quanto isso vai acontecendo para que a gente possa ter uma casuística. Mas, por enquanto, a gente não divulga nada disso. Por quê? Porque o risco de nós incidirmos em charlatanismo é gigantesco. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso no que a gente diz. A gente não pode falar esse tipo de coisa, ok? Então, da mesma forma com a dislexia. Minha sugestão é que essa pessoa se submeta ao protocolo com um terapeuta mais experiente, ok? Inclusive, sugiro que ela entre em contato, manda um direct para a gente lá no nosso perfil do Instagram, porque lá, nossa equipe que cuida do Instagram, eles normalmente, quando recebem a orientação dessa, aí procuram entrar em contato com alguém que tem alguma experiência com isso para indicar como terapeuta, tá certo? Mas é essa a orientação que a gente dá. Então, por enquanto, a gente não pode dizer que a dislexia tem qualquer atuação. O que eu posso, que a TRG tem qualquer atuação sobre a dislexia. O que eu posso dizer é que nós temos relatos muito alvissareiros, muito positivos, mas não é todos os casos, ok? Então, a orientação é essa, procurar um terapeuta para fazer a TRG, mas para resolver todos os problemas ao redor. Por quê? Porque ansiedade vai piorar isso. E se você tem esse problema, já que sofreu a vida inteira, e mais bullying ou todo o sofrimento que você teve por se sentir incapaz, por se sentir inferior, é óbvio que você vai ter uma relação muito ruim com a dislexia. Quando você resolve essas questões, aí pode ser que fique somente a dislexia. E aí existem tratamentos adequados, alguns até inclusive medicamentosos, etc. Ok? Então, passo a passo, parte por parte, tijolo a tijolo. Um comentário final. Uma das pessoas que eu mais admiro no Brasil, ela é uma pessoa disléxica.
Ela diz claramente que ela tem dislexia. E o nome dele é Érico Rocha. Érico Rocha é um maior nome do marketing digital no Brasil. Um dos maiores do mundo, inclusive. Tive até o prazer de conhecê-lo recentemente. E esse sujeito, ele é dislexo completo. Ele disse, olha, eu escrevi uma coisa e saía outra. Isso era comum. Muitas vezes, quando mandavam alguma coisa para a diretoria, eu fazia, mandava alguém revisar e corrigir. Entende? Ou aprendi a usar o Word, porque o Word corrige lá, fica sublinhado de vermelho, e eu clicava para ajeitar todo o meu texto. Ele sempre disse isso. E virou um sujeito admirado por milhões de pessoas, que é o Érico Rocha. E ele ajudou muita gente com o conhecimento que ele trouxe no Brasil na área de marketing digital. Portanto, o que eu quero dizer para você é que tudo é possível de se fazer, de se conviver, inclusive, e eu não sei o quanto a TRG pode ajudar, tá certo? Eu tenho recebido relatos de muita gente ajudando. Eu, particularmente, nunca atendi em consultório uma pessoa com dislexia. É preciso que a pessoa, quem fez a pergunta ou que tem essa dúvida, reveja a formação da leitura corporal, porque em nenhum momento é dito que os psicopatas não reprocessam emoções. Não é dito. É dito que normalmente o psicopata ele tem uma tendência a se afastar dos problemas, tá? E ele vai sentir muito menos impacto. Às vezes é difícil você conectar a pessoa para fazer o processo, mas não é que ele não reprocessa as emoções. Agora, nós estamos falando na formação da leitura corporal de psicopatas, ou seja, pessoas que têm o traço corporal que foi classificado como psicopata, mas é uma classificação ligada ao traço corporal. É o que a gente chama de psicopata neurótico. São pessoas que têm contato com a realidade. Agora, outra coisa completamente diferente são os psicopatas psicóticos, que estão em completa ausência ou desconexão, ou sem conexão nenhuma, sem contato com a realidade. Você aí tem dois exemplos do que a gente está colocando. O primeiro, que é o rapaz está de blusa preta, é uma pessoa que claramente ele tem traço de caráter psicopata. Veja, o queixo pontudo, a maneira de avaliar a pessoa, a maneira de estar pegando no queixo, como que está pensando, a forma de olhar, de inclinar o corpo. Então, claramente você vê, se você assistiu a aula de leitura corporal, você vê que esse sujeito aqui é um excelente exemplo de uma pessoa que tem traço de caráter, tá? De caracteres psicopata. Já o outro, com uma placa de presidiário, é o Ted Bundy. Esse cara, sim, é um psicopata psicótico. Esse sujeito, ele reconheceu que matou mais de 30 mulheres, mas acredita-se que ele matou 65 mulheres, pelo menos. Matou crianças, estuprou elas, enfim, era uma pessoa extremamente carismático, extremamente sedutor, extremamente agradável. Aí, nesse momento dessa foto, você está vendo ele rindo, ele sorrindo, mas você vai ver que ele está algemado. Ora, ele fez psicologia e fez direito. E ele assumiu a própria defesa em tribunal do caso dele. Ele dispensou o advogado e falou: eu mesmo me defendo. E ele fez uma autodefesa jurídica tão bem feita que foi elogiado. Foi elogiado pelas pessoas presentes, inclusive pelo juiz, mas não adiantou nada. Ele foi condenado à cadeira elétrica, à pena de morte, por 3 processos diferentes. Só para que vocês tenham ideia do que esse rapaz simpático aí, extremamente agradável, que todo mundo gostava dele, foi inclusive noivo, passou 5 anos noivo e tratava o filho da noiva como seu próprio filho. Ninguém desconfiava, todo mundo achava que ele era uma pessoa maravilhosa, amabilíssima, muito amável. Esse sujeito, ele estuprava as pessoas, as mulheres, e o mais interessante, é aí que a gente precisa até falar um pouco das características. Todas as pessoas sabiam que iam morrer, ou a imensa maioria delas sabiam que iam morrer, porque é uma outra característica do psicopata psicótico. É o prazer que ele tem pelo poder que ele exerce sobre as pessoas que ficam até implorando pelas suas próprias vidas. Então, ele diz claramente que vai matá-las, mas não mata na hora. A frieza dele, a desconexão dele, a falta de empatia com o sofrimento alheio é muito grande.
Então, para que a gente entenda só um pouco mais disso, disse normalmente que o psicopata psicótico, aquele que é realmente doente, que ele tem problemas de fato de empatia e é capaz de fazer maldades em vários níveis, tá? Ele teria proto-emoções. O que são proto-emoções? São embriões de emoções. Ou seja, não são pessoas que têm uma capacidade de refinamento emocional. Eles não são capazes de refinar suas emoções. Não. As emoções deles são muito básicas, muito básicas. Raiva, e raiva com intensidade, frustração, eles não toleram frustração, tá? Então, um adulto sabe que se frustra, que não vai conseguir o que ele quer, que às vezes não dá certo uma coisa ou outra. Já um psicopata, não, ele tem baixíssima tolerância à frustração. Tem ausência de empatia completa e ele tem uma grande capacidade de sentir prazer. Mas veja, o prazer dele normalmente está ligado à a dor e o sofrimento que ele inflige às outras pessoas. O prazer dele está muito ligado a ele ver o desespero, o sofrimento das pessoas. Ou, como existem muitos níveis de gravidade, de maldade nos psicopatas, porque tem um psicopata de nível absurdo, como é esse cara aqui, de nível de maldade absurda. Mas tem os psicopatas do cotidiano, que são aqueles psicopatas que vivem fazendo com que você pague lanche para eles, pague comida deles, vive pagando, pague carro, pague isso, pague aquilo, e manipula você, simplesmente pelo prazer que ele tem de chamar você de idiota. Ah, você é um idiota. Faça o que eu quiser com ele. Esse é um prazer muito grande que o psicopata tem. Só que esse psicopata está numa escala muito inferior àquele que consegue manipular, que tem prazer em manipular as pessoas para as pessoas morrerem. Ou, no caso do Ted Bundy, que tinha um grau de maldade tão grande e de loucura sexual, que ele fazia o quê? Ele matava as pessoas, muitas vezes degolava as cabeças e guardava no refrigerador. Ele guardou vários cadáveres dentro de casa. Ele muitas vezes voltava até onde estavam os cadáveres, desenterrava para ter relações sexuais com eles, com essas mulheres mortas, pintava as unhas dela, quer dizer, coisas terríveis que você não consegue imaginar como um ser humano capaz de fazer isso. Então a gente está falando de vários níveis de psicopatia neurótica, perdão, de psicopatia psicótica, tá? De adoecimento realmente terrível, de pessoas que não têm qualquer empatia pelo outro. Ou graus menores de pessoas que têm alguma emoção, algum refinamento, mas também são capazes de muitas manipulações. Isso tudo que eu falei não tem nada, absolutamente nada a ver com o psicopata neurótico, que é o traço de caráter de pessoas mais triangulares. Essa pergunta, ela tem ocorrido com frequência. Muitas vezes eu vejo pessoas perguntando. E eu confesso, gente, que eu adiei um pouco responder essa pergunta, porque eu ficava imaginando como é que a pessoa não consegue entender por que é que a TRG funciona. Se a pessoa fez o terceiro módulo, o módulo em que eu explico as bases, as bases da TRG, como funciona o psiquismo humano, as regras do inconsciente, né? Compulsão, repetição, amadurecimento, busca da felicidade, tudo isso. Mas, como as perguntas continuaram vindo, então eu vou responder. E eu vou responder porque essa pessoa fez essa pergunta de forma muito interessante. Ela fez uma comparação que me deu um start. Disse, agora eu vou procurar explicar, porque eu tenho uma maneira de explicar para as pessoas de forma que elas consigam entender através de um contraponto. A pergunta foi: por que repetir resolve? Eu não consigo entender por que a TRG tem tanto sucesso. E as outras terapias, como a psicanalítica, por exemplo, não têm. Nessas terapias, o paciente não fica repetindo as mesmas histórias da vida dele o tempo todo. Gente, vamos fazer alguns contrapontos aqui. A primeira coisa é: quem disse que a terapia psicanalítica não tem sucesso? Veja, eu nunca disse isso de forma ampla, eu sempre digo da seguinte forma: a pessoa que busca uma terapia que seja de base psicanalítica, por exemplo, se ela está consciente de que
ela vai, através da fala e da repetição, de uma terapia dialógica, vai conversar com o terapeuta e entrar num processo de autoconhecimento, e esse autoconhecimento é feito, é construído através das interpretações do que Freud estabeleceu. Se foi dessa forma, tá perfeito. A psicanálise vai ter sucesso para o que ela se compromete a fazer. O problema está quando o psicólogo ou psicanalista não consegue entender que existem outras possibilidades de terapia. E também quando não se consegue compreender ou comunicar ao cliente ou paciente que o processo terapêutico que a pessoa está buscando é porque ela está buscando livrar-se da dor, resolver os problemas, mudar a vida. Ela busca isso e o que o terapeuta ou o psicólogo de base psicanalítica vai oferecer é o autoconhecimento, para que a pessoa possa lidar melhor com aquelas situações. Então, quando há um desequilíbrio entre a expectativa do cliente ou do paciente e o que o terapeuta está oferecendo, o psicólogo está oferecendo, aí é um descasamento de fato, tá certo? Mas quando está alinhado, aí a coisa é completamente diferente, então a psicanálise tem sucesso ao que se propõe. Esclarecido isto, a gente pode começar a pontuar como funciona uma terapia de fala. A pessoa coloca aqui, nessas terapias, o paciente não fica repetindo as mesmas histórias da vida dela o tempo todo? Não, não é assim. Quando a pessoa busca uma terapia que o terapeuta trabalha com terapia de fala, ele vai começar a falar. Falar. Freud estabeleceu, há mais de 100 anos atrás, uma metodologia baseada num método que ele foi construindo, um método empírico. E isso, empirismo, leva a gente a pensar em outra coisa. Muitas vezes eu vejo psicólogos que não entendem a TRG dizerem qual é a base científica disso. A base científica, a base empírica. O que é a base empírica? É a base em que você vai aprendendo e adaptando com a realidade. Você vai testando as possibilidades e as hipóteses e vai construindo elas. Foi exatamente o que fez Freud com a psicanálise. Foi exatamente o que fez a psicologia, baseando o seu conhecimento, muitas vezes, na psicanálise de Freud. Percebe? Então, através dessa metodologia empírica, em que ele foi adaptando e desenvolvendo de acordo com o feedback que ele tinha dos seus pacientes, Freud estabeleceu uma série de regras que nem sempre são cumpridas à risca por psicólogos. Por quê? Porque psicólogo não tem somente a formação da psicanálise. Quando a pessoa é psicanalista, ele tende a usar realmente o que Freud estabeleceu. Se for até a psicanálise Freud, porque existe a psicanálise junguiana. Existe também a psicanálise de Reich, de vários outros teóricos que vieram e aprimoraram, adaptaram ou modificaram a terapia psicanalítica. Perfeito? Então, de forma geral, quando a pessoa busca, então, um terapeuta de fala, ele vai proporcionar um espaço em que o seu paciente vai falar livremente. E esse psicólogo, esse terapeuta, ele vai ter o desenvolvimento, porque ele vai treinar isso, de uma coisa chamada escuta ativa flutuante. Ou seja, ele vai escutar o que a pessoa fala, todas as histórias e relatos que a pessoa está falando, está relatando, sem interferir, mas sempre com a escuta muito ativa, prestando atenção em situações que ele está relatando, para que ele possa pontuar algumas coisas. Digamos, a pessoa começa a falar e começa a dizer que não sabe o que acontece com ela porque ela come demais. Ok. E aí começa a contar da vida delas e tal, e daqui a pouco ela começa a falar e falar. Toda vez que minha mãe estava feliz, ela levava a gente para comer na McDonald's ou não sei o quê, e era muito bom e tal. O terapeuta ou o psicólogo de fala, ele vai ficar prestando atenção naquilo.
Daqui a pouco a pessoa chega e fala: ah, teve um momento muito bom da minha vida em que eu fiquei muito feliz. A gente fez. Meu pai foi comemorar com a gente no restaurante, foi a comida estava muito gostosa. Aí ele começa, daí ele está prestando atenção. Vai chegar um momento que ele vai pontuar: ora, será que essa vontade de você comer, toda vez que você come, essa fome louca que dá em você, você começa a comer tudo, não é uma tentativa de resgatar os momentos felizes da sua vida com seu pai, com a sua mãe? Porque tudo que você relatou aqui para mim é que sempre que tinha uma grande felicidade está envolvido com comida, etc. Ora, ele estava ouvindo sem interferir, mas a escuta ativa dele permitiu que ele percebesse que existe um padrão, ok? Então, a grosso modo, né, eu estou dizendo para você como funciona a terapia de fala. É claro que existe muito mais coisas envolvidas nisso, eu estou só pincelando para que você entenda. Mas perceba, a pessoa, o paciente, pode até repetir essa história. Na 10ª sessão, na 15ª, aí depois ele fala de novo dessa história na 20ª sessão. Ou seja, a pessoa repete, mas repete de forma desorganizada e de forma livre. Por quê? Porque esse paciente, ele está utilizando o que Freud estabeleceu como uma terapia de livre associação. Ele vai estar falando do que vem à cabeça. Ah, isso me lembrou aquilo, e fala daquilo outro, e bota para fora, o terapeuta pontua, e a pessoa vai encaixando ali os seus problemas. Perfeito, excelente. Mas perceba que não há um padrão de repetição. Não há um padrão para que a pessoa diga: olha, me conta essa história 10 vezes. O paciente iria olhar para o psicanalista, para o terapeuta e falar: você é maluco? Quer que eu repita aqui 10 vezes a mesma história? Não existe isso, na verdade. Mas com a TRG existe. A gente pede para o nosso cliente contar a história 10 vezes. A gente só não pede para ele falar 10 vezes. A não ser que ele não consiga de jeito nenhum imaginar a história ou lembrar da história e ele funcione mais falando. E a gente fala disso nos módulos específicos sobre casos especiais. Mas a gente pede. Então, repetir resolve não é só repetir. A gente repete, mas a gente tem uma estrutura. Perceba que nós temos um protocolo. O protocolo começa de forma planejada e ordenada a repetir lá do começo. A gente não repete do final. A gente não começa a resolver problemas do final, a gente vai lá para trás. A gente utiliza a metodologia somática, a temática. Então, não é somente repetir que resolve. É repetir, resolve, dentro de um padrão de estrutura, em que você vai conduzindo a pessoa numa sessão terapêutica, guiando ela para que ela atinja determinados objetivos. Ora, repetir resolve, mas eu sei quando foi que resolveu? Não, o paciente ou o cliente não sabe. Quem vai saber é você. Por que você sabe? Porque você avalia através da EID, escala de intensidade e desconforto. Percebe? Então, primeira coisa, esclarecendo, as outras terapias não repetem, pelo menos da forma estruturada. Então, mesmo que se repita as histórias, não resolvem porque não repetem de acordo com a metodologia objetiva que se adequa, se adapta ao funcionamento do psiquismo. Toda a TRG ela é construída em cima do funcionamento natural do psiquismo humano. É por isso que funciona para todo mundo. Nós costumamos dizer que a TRG funciona para tudo aquilo que sua mente foi capaz de criar. Tudo aquilo que sua mente foi capaz de criar, a TRG é capaz de resolver. Agora, aquilo que tem base neurológica, base genética, base corporal, óbvio que não foi criado pela sua mente. A gente não consegue resolver. A não ser que a sua mente criou um transtorno emocional que derivou como consequência para o corpo físico. A gente vai atuar na parte emocional e, muitas vezes, frequentemente, há uma reação no corpo físico. A pessoa diz: eu me curei dessa doença. Na verdade, ela tinha um sintoma. O núcleo do problema era emocional. Percebe? Então, repetir resolve? Não. Não é repetindo que resolve. É você utilizando a metodologia adequada, inclusive utilizando mecanismos de segurança para oxigenar
o cérebro na hora em que ela está fazendo novas conexões neurais e fazer a condução de forma adequada, estruturada, planejada e objetiva. Eu acho que isso, inclusive, resolve, esclarece toda e qualquer dúvida. A ideia, inclusive, é colocar isso como uma aula para que não surja mais esse tipo de dúvida, de inquietação. Paulina, como eu trato uma criança de 7 anos que não se alimenta de arroz e feijão, não suporta o cheiro dos alimentos? Ela é oral. Veja, se ela é oral, ela vai ter uma seletividade até maior numa situação dessa, porque ela vai sentir muito o gosto das coisas. Perceba o seguinte, eu inclusive tenho um vídeo sobre isso no meu canal e também nós temos aulas sobre isso. O termo, eu vou colocar o termo aqui, mas na formação avançada, na formação de massoterapeuta, e é para isso que serve a formação de massoterapeuta, a gente tem situações como essa aqui. A gente fala sobre pick eaters, que são casos específicos, tá certo? Eaters, ou comedores seletivos. Tá? Vou colocar aqui o termo, pick eaters ou comedores seletivos. Tá? Nós temos aulas sobre isso na formação do massoterapeuta. Então, eu sugiro que, como é um transtorno grave, tá? Que você faça lá a formação, que lá a gente esclarece metodologia, como você vai utilizar, quais são as dificuldades normais, comuns, tudo detalhadamente. Silvana, professor, a TRG sendo implacável, porque tem terapeutas CRG que estão cursando psicologia. Eu não sei o que é implacável. Olha, eu não sei o que você quer dizer com implacável, tá certo? E eu não diria que a TRG é implacável. Mas, enfim, eu não sei o que você quer dizer, não vou assinar embaixo. Agora, terapeutas de TRG que estão cursando psicologia, não tem nenhum problema. Qual é o problema? Não, tá tudo bem, é muito bom, isso é maravilhoso. Gente, conhecimento não quer demais. A gente não pode se fechar em uma caixa. Dizer, nossa, mas a TRG resolve tudo e tal, mas para que... Não, peraí, calma, não é assim. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. Muito, é muito bom isso. Veja, como se você se torna psicólogo, você tem, inclusive, possibilidade de fazer algumas outras coisas. Você pode fazer trabalho científico, publicar artigo em universidades, você pode expandir ainda mais a TRG. Isso, inclusive, está nosso planejamento. Nós queremos ter contato com psicólogos que tenham, inclusive, prática na publicação de artigos, para que a gente possa até mesmo financiar trabalhos para que a gente possa publicar artigos. Então, qual é o problema de fazer uma formação de psicólogo, de outro? Não existe problema, gente. Quanto mais conhecimento, melhor. A gente não pode se fechar, dizer, nossa, você está fazendo TRG, é terapeuta TRG, para que fazer psicologia? Ora, são conhecimentos bons, aprende-se, e com a visão que você vai ter quando você está fazendo faculdade, depois que você passa pela TRG, é outra. É completamente diferente. Então, eu sou uma das pessoas que endosso. Conhecimento é sempre muito bom. Eu sou uma das pessoas que mais estimulo a fazerem isso. Josiane, professor, meu marido está ansioso para que eu faça o reprocessamento nele, mas vi uma resposta sua que não se deve quando você foi a causadora das decepções e tristeza nele. O que fazer? A resposta já está dada. O que fazer é outra pessoa, você poderia contratar outra pessoa para fazer a TRG nele, tá certo? Esse seria o caso, ok? Em última instância, conscientizá-lo bastante dessa situação, dessa pergunta que você fez. Minha sugestão, eu não faria. Eu não acho que seja, que dê uma coisa muito boa nisso, tá? É possível? É possível, se a pessoa tiver um grau de maturidade muito grande e tal, mas eu não arriscaria. Então, é muito mais seguro você contratar alguém para fazer a terapia nele. Acho que é muito mais saudável. Quando se trata de atendimento com criança, os pais têm que ficar na sala junto ou não? A minha orientação é sempre que sim. Quanto mais jovem, mais nova a criança, mais supervisão presencial próximo é importante. Presencial eu falo, mesmo que você esteja atendendo online aquela criança, é importante que tenha a mãe ou o pai perto, tá? Então, isso é importante para a segurança da criança e também para que você não tenha nenhum problema. E se o atendimento for presencial, aí é que eu recomendo, mas de forma efusiva, enfática. Só atenda se tiver a mãe ou o pai por perto. Agora,
Se por acaso a criança já tem mais de 8 anos, 9 anos, 10 anos, você consegue dialogar e tal, você pode combinar com a mãe, com o pai. Quando é online, é mais tranquilo, porque não vai ter nenhum risco de ninguém te acusar de nada, de que você fez alguma coisa com a criança. Não vai ter, praticamente não vai ter. Aí a mãe pode ficar na sala ao lado, qualquer coisa assim. Quando é presencial, aí você pode combinar. Só, mãe, eu vou atendê-lo aqui, a porta vai estar aberta. Se você quiser entrar, entre a qualquer momento, por favor. Então, isso dá segurança para os pais, tá certo? Por quê, gente? Você nunca vai saber o que pode passar na mão de um pai maluco, de uma mãe maluca, entendeu? Então, pode ser que possam te acusar de qualquer coisa, de você ter contato com a criança, físico, alguma coisa ofensiva, e você não pode se dar o luxo disso, a correr esse tipo de risco, percebe? Então, essa orientação que eu dou. E quando a criança é mais jovem, aí você precisa até mesmo para poder a criança se sentir mais confortável, mais confiante. Se você é membro do conselho, automaticamente o seu acesso a todas as aulas, a todos os cursos que você adquiriu, passam a valer até o período da sua renovação. Então, se você fez a formação e vale, digamos, até dezembro, e você se inscreveu em junho, ora, perdão, a anuidade, ela vai valer, da sua carteira, valer por um ano. Então, vai valer até junho do ano que vem. Automaticamente, o seu acesso vai ser estendido até junho do ano que vem. E se ano que vem você renovar a sua carteirinha como membro do conselho, você vai ter o acesso a todas as aulas e também a todas as mentorias renovadas por aquele período, por mais um ano, e assim sucessivamente. Desta forma, você vai continuar tendo acesso a gente vai ter acesso a você, porque tem muita novidade chegando, tem muita coisa vindo, inclusive, e a gente não quer perder contato com você, ok? Então, sim, se você for membro do conselho, automaticamente o acesso a todos as suas aulas e seus cursos ficam estendidos até a data de validade da sua carteira. Ângela Rocha. Boa noite, professor Jair. Professor, nós terapeutas, TRG, podemos fazer relatório? Tem uma cliente que precisa do relatório para apresentar no trabalho dela de que está fazendo terapia. Poder você pode qualquer coisa. Agora, ter validade é outra questão. Se você é terapeuta, está atendendo uma pessoa e ela quer um relatório, é óbvio que eu imagino que esse relatório seja um relatório do exterior, um relatório das sessões, tipo, da frequência das sessões, né? Se a pessoa chegar e falar, preciso de um relatório em que você diga quantas vezes eu vim aqui, quais são os horários. Perfeito, você pode. Não tem nenhum problema. A empresa está pedindo? Perfeito. Agora, eu nunca vi ninguém pedir que um terapeuta faça um relatório de como foram as sessões para que essa pessoa dê para o chefe dela. Isso não existe, né? Eu mesmo não faria, tá certo? Agora, se é um relatório de frequência e tudo mais, não é nada demais. Muita gente pede isso para justificar lá na empresa. Então, pode, não tem nenhum problema. O que a gente não tem autorização para fazer? Dar diagnóstico, tá? E dar atestado para as pessoas, ok? Não existe isso. Nós somos terapeutas, não damos atestados, nem damos diagnóstico. Agora, se é um relatório que a pessoa quer de frequência da sessão, não tem nenhum problema. Maria Ferreira, como agir com um cliente que não para de falar durante a sessão? Nós temos uma aula específica sobre essas situações, tá? Está na plataforma. Você vai chegar nela, tá bom? Mas o que você pode fazer é conscientizá-lo. Quando eu tinha situações como essa, e eu explico isso na aula, quando eu tinha situações como essa que a pessoa não parava de falar, aí, se fosse gratuito, eu dizia, olha, eu estabeleci com você 5 sessões. Você está falando, não deixa a gente trabalhar, a gente não vai progredir. Eu vou te explicar como é a sessão, aí explico tudo. Se a pessoa continua falando, aí eu falo o seguinte: sabe aquelas 5 sessões? A gente vai reduzir para 3, porque eu não vou perder meu tempo tentando ajudar você e vendo que você está se sabotando. Isso quando era gratuito. Quando era pago, aí eu nem precisava de nada disso. Eu ia direto na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Eu dizia, olha, você fala bastante, você interrompe, você não está, por mais que eu te peça, que eu te oriente, que eu te explique como é, você continua falando em excesso. Significa que você está tomando todo o tempo da sessão. Por mim não tem nenhum problema. Se você quiser ficar falando aqui, o que vai acontecer é que você não vai resolver seus problemas e você vai pagar muito mais caro, porque cada vez que você paga e não resolve, é mais uma sessão que você vai ter que desembolsar. Então, se em vez de a gente resolver em 10 sessões, a gente vai resolver em 30, mas você vai pagar 3 vezes mais. Se para você está tudo bem e você quer falar,
Então, tá tudo bem, vamos lá. Agora, saiba que eu preciso resolver, e para resolver a gente tem que agir dessa forma. Normalmente, quando eu fazia isso, resolvia. A pessoa se conscientizava porque a parte mais sensível do corpo humano, como falam jocosamente, é o bolso. Agora, quando você está atendendo de graça, aí as pessoas falam, e você fala, olha, vamos fazer o seguinte, você não está seguindo o protocolo. Vamos determinar que a partir de agora vão ser 5 sessões, tá bom? Ok. Ah, mas você não está seguindo, então vou dizer para 3. Mas por que se eu tenho necessidade de falar? Se você tem necessidade de falar, então seria muito legal você procurar um terapeuta de fala. A TRG, ela fala, ela escuta, ela conversa, tá tudo bem, mas dentro de um limite. Quando há um excesso, eu não posso também dedicar meu tempo demais para você que não está utilizando bem esse tempo. Assertividade com delicadeza, gente, é muito importante. Isso ocorre normalmente quando você tem atendimento gratuito e você não determina que existe uma quantidade de sessões fixas que você vai atender. Porque os meus clientes que mais demoravam para receberem alta eram aqueles que eu atendia gratuitamente, sem limite de sessões. Por isso que eu aprendi a botar limite de sessão, pronto, resolvi o problema. Paula Coelho, quais são os casos em que a TRG não consegue atuar? É simples, Paula. A TRG atua em todos os casos que foram criados pela mente humana. Tudo aquilo que não teve origem na mente humana não é ação da TRG. Por exemplo, esquizofrenia. Nós abordamos esquizofrenia no módulo avançado, tá, do masterterapeuta. Transtorno bipolar do humor, que é diagnosticado como problema no chassi neurológico, no cérebro. Nós não atuamos. Há casos em que a gente atua, eu explico isso na formação avançada. Na formação do masterterapeuta, eu explico quais são os casos que a TRG atua. Mas são casos em que não há base no chassi neurológico, ou seja, tudo aquilo que foi oriundo do corpo físico não é atuação da TRG. A TRG é uma terapia de ação mental. Ela vai ajudar você a resolver todo e qualquer problema que a mente humana for capaz de criar, ok? É por isso que a gente consegue ajudar a pessoa a resolver de ansiedade, pânico, depressão, borderline, burnout, tudo isso, porque foi criado pela mente humana. Agora, esquizofrenia, psicopatia psicótica, não são casos da TRG, porque existem problemas no chassi neurológico, na base física da pessoa. Rosinete, quantas vezes na semana temos que fazer as sessões, ou é uma vez na semana para cada pessoa? Não existe essa regra. Quando eu atendia em consultório, havia casos em que eu atendia 10 sessões em uma semana. Depende da situação da pessoa. Se a pessoa tem um problema, ela quer te atender, ela quer que você atenda, mas acontecia muito quando era para sessão presencial, porque antes não existia essa cultura do online, né, de fazer sessões online. E tinha muita gente que vinha de outros países para que eu atendesse. E às vezes eles tinham uma semana só. Então eu fazia 4 sessões todos os dias durante uma semana. Já houve casos de eu atender uma pessoa no final de semana, começar a atender lá às 8 da manhã, terminar 10 horas da noite. Exatamente, eu fiz 12 sessões num dia, fizemos 12 sessões num dia. E no domingo também. Então, não existe uma regra. A regra é criada por você e pelo seu cliente. Há pessoas que frequentemente não se importavam de pagar 2 sessões, fazerem 2 sessões juntas no mesmo dia, ou fazerem 4 sessões, 2 num dia e 2 na outra. Como eu só atendia 3 dias por semana, havia casos em que eu atendia 2 sessões um dia, 2 na outra, 2 na outra, 6 sessões por semana. Tudo isso depende do bolso da pessoa, da pressa da pessoa e da sua disponibilidade, ok? Não existe uma regra. Comumente se faz uma sessão por semana, mas é uma convenção que é mais frequente para todo mundo. Mas o terapeuta TRG não precisa do intervalo de uma semana para ajudar a pessoa a resolver seus problemas. Qual o tempo ideal de uma consulta? Sei que depende, mas em média se leva quanto tempo? A gente responde essa pergunta também já dentro da formação, Ricardo. Mas eu sugiro normalmente entre 50 minutos e 55 minutos entre um paciente e outro. Por quê? Porque 55 minutos dá tempo de você interromper, levantar, tomar uma água, ver alguma mensagem, se comunicar com o mundo, etc. E você volta para a sessão. E 55 minutos ou uma hora, normalmente a gente fala a sessão de uma hora. Por quê? Porque esse período, normalmente,
é o período em que você consegue aplicar todo o protocolo, deixar a pessoa à vontade, fazer as coisas sem pressa, ok? Eu não recomendo de jeito nenhum uma sessão com menos de 45 minutos. Não recomendo. Na prática, não funciona, tá? Mas 45 minutos fica meio apertado. A minha prática clínica recomenda 50 a 55 minutos. Aí você não vai dizer, 55 minutos. Uma hora. Olha, uma hora, é, talvez é provável que eu interrompa um minuto a mais, um minuto a menos. É só isso. Mas normalmente a gente estabelece uma hora ou 55 minutos. Dá tempo de você fazer tudo, de atender bem, sem pressa, com calma e ter resultados. Professor Jair, eu posso fazer reprocessamento numa grávida? Sim, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação, não. Pode ficar tranquila, também respondemos isso na formação. Simone Alves, precisamos estar inscritos no conselho de terapeuta para atender? Não, não precisa, tá? Isso é uma escolha, não é obrigatório. É claro que eu vou sempre trabalhar para fortalecer o conselho, porque um conselho forte vai fazer com que a TRG seja mais forte no mundo, já que é um conselho internacional. Inclusive, a gente está planejando uma formação específica para membros do conselho, que é uma titulação específica que a gente vai dar para quem é membro do conselho. A gente vai divulgar isso mais adiante, tá certo? Mas não é obrigatório, tá? A gente recomenda e sugere. Por quê? Porque te ajuda tanto você fortalecer a entidade, como você tem sua carteirinha, como te dá muito mais suporte. Boa noite, professor. Posso reprocessar meu esposo e filhos? Se você não for a causadora de problemas que eles tenham, não há nenhum problema, tá certo? Mas é sempre bom esclarecer. A gente também tem aulas orientando sobre isso. Poder pode, se você não for você que causou problemas graves, então neles, então não tem nenhum problema. Anarita, boa noite, professor. É normal quando estamos atendendo um cliente o nosso corpo somatizar? Normal não é comum. Por quê? Se você está atendendo uma pessoa e você está somatizando, nós falamos sobre isso também lá, você vai chegar nessas aulas, que nós falamos sobre campo relacional. Você entra em sintonia com o seu cliente. E aí, o que acontece é que muitas vezes você absorve isso. Isso é comum, tá certo? Perdão, é normal, tá? Mas não é tão comum assim. Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, isso vai te prejudicar. Aí a gente tem uma aula sobre blindagem emocional do terapeuta na formação. Marisa, estou finalizando o curso. Irei solicitar a carteira provisória. A carteira não é provisória, tá? A carteira é definitiva, é a carteira com anuidade de 1 ano. Depois do ano vem a definitiva, teria que pagar novamente? Veja, não existe carteira definitiva. Se você está falando do ser membro do conselho, você é membro do conselho por 1 ano, tá? E você opta por renovar ou não, como qualquer conselho. Conselho de Psicologia, de Medicina, é por 1 ano, tá? Se você está se referindo ao certificado terapeuta, sim, depois de 1 ano, depois de 12 anos, você recebe o seu certificado. Aqui, está até inclusive um modelo aqui. Você recebe esse certificado aqui, tá? Com a chancela do MEC, com a assinatura da universidade, com a minha assinatura, e no verso com todas as informações do MEC e toda a grade que você cursou, ok? Isso vai ser enviado para sua casa. Simone, gostaria de saber a partir de quantos anos uma pessoa pode ser terapeuta da TRG? A partir de 16 anos, se ele for emancipado. Se não for emancipado, a partir de 18 anos. Thelma Cavalcante, boa noite. Quando fizer 1 ano de acesso do curso, quem tiver carteirinha ainda terá acesso às mentorias ou só ao conteúdo do curso? Vai ter acesso a tudo, Thelma, a tudo. Se a validade, se você é membro do conselho, o seu período seu período, né, sua data, não é data, é período, né? Seu período de acesso às aulas e às mentorias é válido até a validade da sua carteira, tá bom? Então, não é somente ao curso, não, vai ser as mentorias também. A gente quer ter esse contato, continuar esse contato com todo mundo. Zione, o professor reforça que não tem que ter pressa em atender. Ficou fixado na cabeça das pessoas que terapia breve é de 4 a 8 sessões e dão alta. Fixados em terapia breve e não aplicam, ficam fixados em terapia breve e não aplicam corretamente, aliás, não faz protocolo. Gente, veja, essa sugestão do Zione foi muito boa. O protocolo, ele tem que ser aplicado. Esqueça sessões. Essa história de 8, 10 sessões, 4 a 8 sessões não existe, gente. Isso não existe. Eu nunca falo 4 a 8 sessões. Gente, é de 8 a 12 na média. Quando você está começando a atender, você precisa usar mais sessões, porque você não tem tanta habilidade, tanta prática. Mas mesmo assim, isso não pode ser uma preocupação. Esqueça a quantidade de sessões.
Foque-se em salvar aquela vida, em ajudar aquela pessoa. Então, faça o protocolo, esqueça a quantidade de sessões, vá até o final. Se você está fazendo baseado na quantidade de sessões, está fazendo mal feito, está perdendo seu tempo, não vai ter sucesso, vai ser uma coisa que vai ser frustrante e você está de novo se sabotando. Então, gente, esquece isso. Aplica o protocolo, não importa quantas sessões. Isso não é um campeonato. Ah, eu atendi em 4 sessões, em 3, em 2, em uma. Gente, para que isso? Isso é coisa de quinta série. A gente isso é coisa de adolescente imaturo. O nosso foco é em ajudar pessoas. Então, esqueça essa história de quantidade de sessões. Atenda as pessoas e faça as coisas certas. Se você não está fazendo um protocolo, não está aplicando o protocolo, você não está fazendo nada. Está perdendo seu tempo. E não sei a quem que você estaria enganando. Sakura, como surge a anorexia com base na TRG? Fez. A minha sugestão é que você estude, vá fazer a formação de massoterapeuta, tá? Porque lá nós temos um módulo exclusivo para transtornos alimentares. E lá você vai entender como é que funciona a anorexia, a bulimia e os outros transtornos alimentares, como compulsão, etc. Tá? Então não dá para eu simplesmente falar aqui e te dar uma aula aqui. Não consigo, mas te digo, lá está muito bem explicado, está muito bem orientado, com casos que a gente atendeu, te mostrando como você vai atender. E eu vou te aproveitar para dizer de forma muito estimulante. Os últimos resultados, quando eu parei de atender, eu ainda fiquei com um ou dois casos que eu estava dando supervisão, fiquei dando supervisão. Um caso eu ainda fiquei atendendo, que era um caso de uma pessoa no exterior, e que recentemente ele teve alta. Um caso muito complexo, em que eu fiquei muito, muito feliz dessa pessoa estar conseguindo colocar o seu potencial para fora. E a outra pessoa era justamente uma pessoa que tinha problemas de transtornos alimentares. Caso grave, de bastante tempo, foram muitas e muitas sessões. Esse é um exemplo muito bom de quantidade de sessões. Deem só uma olhada. Nós fizemos, comigo foram umas 30 sessões a 40 sessões, com a terapeuta que eu recomendei, essa pessoa passou mais umas 30 ou 40 sessões. Imagina, 80 sessões para que a pessoa se livrasse disso. E tem gente querendo resolver tudo em 4 a 8 sessões. Gente, não perca seu tempo. Ok, Sakura, então convido você a fazer a formação de massoterapeuta, que lá você vai ter todas as informações e protocolo para casos graves como esse. Zeníria, professor Jair, não entendi muito bem por que não posso aplicar a TRG para meu esposo ou filhos que eu possa ter sido a causadora do trauma. Pode explicar melhor? Posso, Zeníria. Veja só, é o seguinte, vou falar para você, eu vou criar uma situação hipotética, ok? Digamos que não seja nem o seu caso. Digamos que foi um pai que vai atender a filha, ok? Então é familiar, né? Tá da mesma família. Ok. Só que esse pai foi o pai que chegou e agrediu a filha, ou marcou a filha, ou, por exemplo, essa filha tinha um namorado que era amor da vida dela, e ele proibiu o relacionamento deles e escorraçou esse namorado, enfim. E isso marcou essa filha. E isso causou muitos transtornos emocionais nessa filha. Aí, esse pai faz a formação e resolve atender essa filha. A filha resolve ser atendida por ele. Ok. Começa a se trabalhar, começa a resolver uma série de coisas. Aí chega um momento desse ponto, porque vai chegar no cronológico o momento em que houve o problema. Quando chega nesse ponto, a primeira coisa que acontece quando você está reprocessando alguém, e você vai entender isso no protocolo, lá quando a gente explica, é que a pessoa primeiro se encolhe de dor, depois ela começa a sentir raiva. E a gente explica. Quando a pessoa começa a sentir raiva, isso é um ótimo sinal. Significa que ela está melhorando a autoestima dela, porque antes ela era vítima. Logo em seguida, ela começa a ficar com raiva porque ela começa a dizer: peraí, quem essa pessoa pensa que é para fazer isso comigo? Então ela começa a se respeitar e se valorizar. Mas ela está no processo da raiva.
Só que ela está no processo da raiva com o pai dela que está ali diante dela convivendo o dia inteiro. Você acha que isso vai ser positivo? Claro que não. Pode ser que isso seja muito ruim. Pode ser que isso faça com que ela agora bote para fora toda a raiva que ela não conseguiu botar na época. Só que agora tem um detalhe. Ela está com o psiquismo dela mais fortalecido, ela está com atitudes mais fortes, ela tem mais iniciativa. E pode ser que ela tome tudo de sair de casa, por exemplo. Eu estou criando uma hipótese, entendeu? Então perceba que se ela terminasse o processo, ótimo. Mas e se ela decidir não terminar, de raiva que ela está tendo do pai? E principalmente falando e reprocessando uma coisa com a pessoa que está ali que causou mal nela. Um marido que, por exemplo, traiu a esposa e a esposa se sentiu humilhada, frustrada, angustiada, e aí ele vai atender ela e vai fazer o reprocessamento. Mas foi ele que causou essa dor nela. Quando ela chegar nessa fase, você acha que ela vai se sentir bem? Entende? Então, por essa lógica, não teria sentido você atender uma pessoa que você foi a causadora dos problemas dela. Temos muitas novidades no mês de março. Aguardem, porque teremos algumas novidades. Outra coisa, gente, quem não faz parte do nosso grupo no Telegram, por favor, se inscreva. Lá no grupo do Telegram, tá? Eu vou trazer para vocês uma novidade. E como é que você acessa o nosso grupo no Telegram, o canal do Professor Jair no Telegram? Você vai na primeira aula da formação de terapeuta. Eu vou, inclusive, ver se eu consigo acessar aqui rapidinho, tá? Se eu conseguir acessar aqui, eu vou explicar para vocês bem claramente, mostrando na tela. Pronto. Ok. Ah, pronto. Olha só, gente. Aqui, neste canal, compartilha a tela. Aqui, ó, nesta aula aqui, é a primeira aula da sua plataforma. Quando ela soube disso, tudo mudou. Eu te explico o que é essa aula, o porquê que eu botei esse título. E aqui embaixo, você tem, ó, acesso a grupo de suporte, tem aqui o link do Facebook, tá? E você vai ter também, logo abaixo, canais de aviso no Telegram. Quando você clica aqui, vai ser aberto o canal do Telegram, para que você possa entrar. Canal do Professor Jair. Você clica, acho que vocês não estão vendo, não. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar esta guia. Pronto. Quando você clica, deixa eu ver se vai aparecer aqui, porque tem um delay aqui na outra página. Quando você clica, vem para esta página aqui, ó. Esta página aí que vocês estão vendo. E aqui é só você clicar no botão azul. Por quê, gente? Porque provavelmente hoje estou fazendo essa mentoria na quarta-feira. Até a sexta-feira a gente vai colocar uma novidade muito interessante, a gente vai comunicar uma novidade muito interessante, mas quem é que vai estar sabendo? É quem está lá no nosso grupo do Telegram. E eu vou voltar a ativar e trazer informações através desse canal. Ok, gente? Então, se inscreva. E a gente vai colocar, acabei de ver que não está, a gente vai colocar também o canal para que você possa pegar o material de acesso para que você possa postar nos seus stories. Tudo que a gente posta no nosso Instagram, você recebe a mesma imagem para colocar no seu perfil, tanto no stories quanto no feed, ok? Então a gente vai colocar isso ali. Estamos trazendo muitas novidades interessantes, a gente está trabalhando muito duro. Esse ano 2023 vai ser um ano fantástico para a TRG. A gente vai ter encontro presencial, a gente vai prestigiar bastante pessoas que são membros do conselho, quem faz parte do Master Terapeuta. A gente quer preparar as pessoas porque nós temos planos muito ambiciosos. Nós queremos criar franquias, nós queremos criar pessoas que serão treinadores certificados pela TRG. Tudo isso está sendo desenvolvido. E a gente só vai confiar pessoas serem treinadores da TRG, sendo divulgadores da TRG mesmo no mundo, de pessoas que estão qualificadas. Portanto, sugiro, recomendo, se você quer crescer junto conosco, então, por favor, faça parte da formação do massoterapeuta, porque tem muita coisa adiante e talvez não dê tempo para quem ficou para trás. Ah, professor, eu quero agora e não dá tempo mais. A gente vai seguir um cronograma. E uma informação muito importante, se eu não esclareci, olha, O Poder de Transformação da TRG. O livro mais recente já está, inclusive, à venda e você pode pedir o seu link para comprar no nosso suporte, no suporte técnico.
é só você pedir que ela, olha, eu quero o link para comprar o livro diretamente dos autores, porque a gente ajuda os autores a vender os livros, tá certo? Claro, e a gente vai dar a lista, você escolhe aquele autor que está mais próximo de você, mais próximo da sua casa, tá bom? E esse já é o segundo livro. 2 livros lindíssimos que nós temos aqui, estamos fazendo história, e agora a gente vai se preparar para o terceiro livro. E o terceiro livro a gente vai convidar, naturalmente, alunos para fazerem parte desse livro. Imagina você ter o seu livro publicado, você fazer parte dessa história da TRG. A gente já está com 2, gente. Isso está começando a crescer, está começando a se multiplicar. Você faz parte desse início, e um início que já está hoje com muito respeito e com muita energia para a gente construir uma base muito grande. A gente, na verdade, nem começou ainda direito, a gente ainda vai começar, porque tem muita coisa para ser construída. Não pare de colocar os relatos, os depoimentos no nosso suporte didático. Por quê? Porque os seus relatos são extremamente importantes para estimular todo mundo, para aprender, todo mundo aprende, e a gente pega aqueles relatos, depoimentos dos seus clientes, de transformações, de superação, de tudo que você fez, a gente descaracteriza e a gente coloca ele no nosso Instagram. Vai servir para você, serve para todo mundo. A própria pessoa, se ela lê, ela não vai conectar que é com ela, porque a gente descaracteriza para preservar as pessoas, tá certo? Para preservar a identidade, mudamos sexo, idade, mudamos tudo. Mas a história a gente deixa ali. E a gente cria os posts para que você possa divulgar no seu Instagram e ter mais clientes. A gente pensa em tudo, gente. Então, a gente precisa de você para que você continue colocando seus depoimentos. Tanto para estimular, incentivar todo mundo que está dentro do suporte, como para que a gente possa mostrar para o mundo.